Olá, minha aluna, olá, meu aluno, que bom reencontrar você mais uma vez aqui neste modelo de aulas assíncronas, ou seja, isto permite que a gente mantenha o distanciamento social tão propagado pela Organização Mundial da Saúde e também pelos nossos governantes, para que de fato a gente tenha êxito neste combate à pandemia neste instante. Voltaremos a falar de planejamento e agora daremos um enfoque em planejamento estratégico para que a gente possa também, juntamente com o entendimento de planejamento estratégico, entender algumas características desta atividade junto à gestão pública. Mais uma vez, minha aluna, mais uma vez, meu aluno, nesta aula número 2 da nossa disciplina de planejamento governamental, eu vou então desligar a câmera para que então, a partir do segundo slide, eu faça as explicações e a devida narração e quando você for ver exatamente este vídeo, esta videoaula, que ela não fique muito pesada. Então, até já já. Mais uma vez, dando continuidade, voltamos a falar de planejamento. E observe o que nós aprendemos exatamente na aula passada. Identificamos então a importância do planejamento. Então, por que é tão importante planejar? De fato, com um conjunto de ações inseridas num planejamento e suas etapas percorridas, a possibilidade de êxito será sempre maior. A partir de agora, então, vamos relembrar algumas destas características. Estou mudando o slide a partir de agora. Então, observe o que nós identificamos diante da nossa leitura e estudo da semana passada. Primeiro, nós vimos o que é o planejamento. Então, a gente permitiu identificar que o planejamento permite o que, minha aluna, meu aluno? Estabelecer um roteiro. Estabelecer o que? Uma forma de realizar um trabalho, ou seja, um roteiro para que nós possamos criar uma determinada atuação. Lembrando, vamos estamos pensando, obviamente, numa creche para nossa comunidade. Então, para que isso de fato saia do papel, nós vamos estabelecer um roteiro de trabalho. E diante deste roteiro de trabalho, o que é importante? Temos que tomar muitas decisões sobre o que será feito. E lembrando, nós temos tempo e nós temos recurso, isso que nós estudamos na aula passada. Então, estas decisões vai permitir exatamente desenvolver um plano de ação, que é o que a gente enxerga aqui, e que vai acarretar exatamente naquela situação de benfeitoria para o munícipe, para o cidadão, ou quando a gente fala no âmbito empresarial, para o cliente na última ponta. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Deixa o professor pegar a canetinha dele, porque ele gosta de fazer anotações, e nós vamos então agora pensar na característica de relevância do planejamento para então as ações de governo. Mediante esta situação, coloco aqui esta indagação, esta pergunta: por que o planejamento governamental ele é importante? O planejamento governamental ele é importante e ele surge exatamente de uma forma imperativa, pessoal, ou seja, tem que ter mesmo a partir da lei de responsabilidade fiscal. Acompanhe com o professor aqui neste quadrado que eu estou explicando. E aí, o que é esta situação imperativa? O gestor público, então, ele tem que ter a necessidade, ele tem que ter a ação de realizar um planejamento. Então, faz parte do poder público realizar este planejamento. E com qual objetivo, pessoal? Porque é o seguinte, o que se identificou? Que a ausência, que a falta desse planejamento leva então a gestão pública, leva o gestor público à ausência de equilíbrio orçamentário.
e que, por consequente, também culmina numa fragilidade do que? De possíveis mecanismos que se tenham para controlar exatamente como que está sendo colocado em prática aqueles recursos, então, que em grande parte são oriundos da vida do cidadão e da cidadã. Porém, pessoal, mudando aqui o nosso slide, vale ressaltar também a importância do planejamento governamental, além da lei de responsabilidade fiscal, indo além. Nós precisamos também enaltecer a importância significativa do Estatuto da Cidade. Por quê? Porque o próprio Estatuto da Cidade, através das suas diretrizes gerais no que diz respeito à política urbana, ele tem um objetivo muito grande. Qual que é esse objetivo efetivo deste Estatuto da Cidade? Que é ordenar o pleno desenvolvimento, acompanhe aqui com o professor, das funções sociais da cidade. Então, a partir do momento que nós temos exatamente este objetivo que leva a característica do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e também da propriedade urbana, a gente quer realizar o quê? Quer ter um equilíbrio, quer uma característica de compatibilização entre aquilo que a gente pensa de crescimento econômico, de crescimento populacional e de crescimento territorial. Então, olha a importância de trabalhar a ideia de planejamento junto à gestão pública, mediante estas duas características trazidas até então. O próprio Estatuto da Cidade, como eu apresento para vocês agora, e a Lei de Responsabilidade. Muito bem. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. Fazendo esta analogia, esta comparação entre o planejamento do mundo empresarial e o planejamento governamental, o que a gente consegue? Qual a finalidade, então, deste planejamento? Então, é importante a gente enaltecer o seguinte: o planejamento permite exatamente construir o futuro. Então, acompanhe aqui com o professor. Então, de fato, esta rota ser traçada através deste roteiro permite exatamente construir o futuro. Outra situação também que é muito importante, permite exatamente antever, ou seja, preparar-se para os riscos. E estes riscos, que em grande parte das vezes são oriundos de características macroambientais, ou seja, não estão nas mãos dos gestores, elas vêm de fora e daí, de fato, é importante se preparar para estes riscos. Número 3, o que é importante também? Antecipar-se aos problemas. Então, quando nós falamos de planejamento junto à esfera pública, a gente pode enxergar uma situação de problema orçamentário. Então, de fato, o planejamento permite exatamente antecipar-se a este problema. Esta característica, por exemplo, trazida neste momento que o professor fala, numa situação orçamentária. Número 4, pessoal, o que é importante nós identificarmos? Estudar as tendências. No mundo empresarial, o planejamento ele é muito importante para entender o que está ocorrendo e que de fato vai trazer grandes oportunidades. Então, o estudo das tendências permite exatamente identificar estas oportunidades. E por que não junto à esfera pública? Quando a gente traça este planejamento, vai ser possível exatamente entender o que está ocorrendo na atualidade. A gente não caminha exatamente por uma característica muito voltada à internet nos dias de hoje, inclusive com aplicativos da própria esfera pública nos atendendo para propiciar mais eficácia, para que possa ser mais eficiente. Então, de fato, o planejamento estava prevendo exatamente, estava estudando estas tendências. Número 5, pessoal, isso de fato, no que se diz respeito a antecipar-se aos problemas e, por consequente, também estudar estas tendências, como eu aponto aqui para vocês, leva exatamente a desenvolver oportunidades. Então, um planejamento bem traçado, com começo, meio e fim, dentro de um ciclo, ele vai possibilitar desenvolver muitas oportunidades. E oportunidades são muito bem-vindas.
tanto no mundo empresarial quanto também no setor público. E é claro que isso também nos leva a trabalhar possíveis mudanças, mudanças que podem ser colocadas em prática de forma intencional para que então haja uma correção dentro deste ciclo, para que haja uma correção então dentro desta régua, né? Aliás, que a gente está traçando no que se diz respeito às etapas percorridas por um planejamento. Só que eu quero falar com você, minha aluna, meu aluno, de planejamento estratégico. Até porque a gente está caminhando exatamente, você já entendeu qual que é a ideia de um planejamento. Porém, para que nós possamos chegar ao planejamento estratégico, que muito está ligado exatamente às atividades que são executadas pelo gestor público, vamos entender quais são os níveis de planejamento que nós temos. Então, observe que nós temos 3 níveis de planejamento. O número 1 que vocês estão acompanhando aqui com o professor é o que nós denominamos de planejamento estratégico. Ou seja, este planejamento estratégico, minha aluna, este planejamento estratégico leva então o gestor a um planejamento de longo prazo. Então é importante porque aqui nós estamos traçando exatamente um caminho a longo prazo. Então, observe que numa característica empresarial, a gente tem o planejamento estratégico voltado para toda a companhia. E aí, quem são então os responsáveis para que de fato, para toda a companhia, possam então realizar e colocar em prática e fazer acontecer um planejamento estratégico? O próprio presidente, os diretores e os membros do conselho administrativo cooperam exatamente com o desenvolvimento do planejamento estratégico. O segundo nível de planejamento, minha aluna, o segundo nível de planejamento é o planejamento tático. Eu acredito que num dado momento vocês tenham estudado isso. E aí estamos relembrando exatamente algo que você viu em um momento anterior. Mas é importante porque nós vamos chegar aqui à caminhada para o planejamento voltado à característica da gestão pública. E aqui o que nós estamos trazendo no planejamento tático, então? Aqui nós temos uma situação de médio prazo. Então o que é importante enaltecer aqui? Este já não é mais um planejamento no setor empresarial voltado para toda a empresa, para toda a companhia. Nesta situação, a gente tem para departamentos da empresa. E aí observe que quem é de fato responsável por conduzir este planejamento são os gerentes daquele determinado departamento. E o último nível de planejamento é o que nós entendemos como planejamento operacional. Quem são os responsáveis, então, pelo planejamento operacional? É isto que você acompanha aqui, pessoal. São os supervisores e chefes de um determinado setor. E aí, este planejamento operacional, ele é empregado o quê? Para várias áreas da empresa. Só que ele tem uma característica que difere daquilo que nós falamos até então, em especial para tempo. Ou seja, neste momento, o planejamento operacional ele tem um curto prazo. Então, estas são características específicas dos níveis de planejamento e que eu gostaria que vocês entendessem, em especial, esta situação no mundo empresarial. Como que a gente tem a situação de tempo, a situação específica para onde que é de toda a empresa e também quem são as pessoas envolvidas. Porém, minha aluna, porém, meu aluno, eu acredito que você está interessado exatamente em saber como que daquilo que a gente acabou de ver dos níveis de planejamento, a gente consegue exatamente trabalhar para a administração pública. Então, se nós formos observar, acompanhem com o professor aqui neste quadrado que vocês estão vendo na cor verde, né? Se a gente for ver do enfoque da gestão e da administração pública, o que é importante enaltecer, pessoal? O plano plurianual, que é algo que nós vamos estudar
num enfoque futuro aqui da nossa disciplina, é um excelente exemplo para a gente traçar de planejamento estratégico. Por quê, pessoal? Por que é importante? Porque todas as características efetivas do plano plurianual, que vem de cima para baixo, diz respeito exatamente àquilo que eu falei para vocês anteriormente, numa situação de longo prazo, quem são as pessoas envolvidas e sua influência. E tudo isso, pessoal, sem sombra de dúvida, leva também a entender e como deve ser tratado e como deve ser acompanhado também nos outros níveis de planejamento, por exemplo, no tático. Então, é importante que a gente saiba que se a gente for trazer para uma característica de análise da gestão e da administração pública, um excelente exemplo para que a gente possa entender de planejamento estratégico é exatamente o plano plurianual. E voltando a falar exatamente de planejamento estratégico, o planejamento estratégico nos leva exatamente a um objetivo, acompanha aqui com o laser pointer do professor, que é exatamente o resultado de todo um esforço de um planejamento. E aí nós vamos entender a partir de agora o que a gente obtém através do resultado deste esforço mediante então a presença do planejamento. Então estou mudando aqui o nosso slide. Então acompanhe com o professor, pessoal, e vou pegar aqui a minha canetinha mais uma vez, e aí a gente vai entender o seguinte, nós temos algumas regras então para obter exatamente para ter então este resultado que se possa ser alcançado pela empresa. E isso também diz respeito exatamente à esfera pública. Uma das características é a ideia dos verbos de ação. Então, o planejamento estratégico tem que ter esta regrinha aqui, ó: aumentar, reduzir, obter, desenvolver, implementar. Então faz parte exatamente das regrinhas do planejamento estratégico trabalhar estes verbos de ação. Outra situação também é que nós temos que ter um prazo, ou seja, uma data e o tempo, início, meio e fim. Então eu venho falando para vocês que o planejamento ele traz exatamente essa característica temporal e que deve ser observada. Não obstante, pessoal, a gente precisa ter uma meta. A situação de meta ela é muito comum, obviamente, quando a gente fala do mundo corporativo. Então a gente traz aqui aumento do faturamento em 30% até dezembro de 2021. Então esse é um exemplo claro do que a gente tem como resultado a ser alcançado pelo planejamento estratégico daquela companhia. Agora, trazendo exatamente para a administração pública, a gestão pública, nós temos as metas que fazem parte do governo municipal, do governo estadual e do governo federal, no que se diz respeito à construção de moradias, as características de lixo, de reciclar lixo, enfim, de atendimento à sociedade como um todo, ao cidadão e à cidadã. E é claro, pessoal, que um planejamento estratégico ele tem uma regrinha também que diz respeito a um indicador, ou seja, o que se pretende mudar a partir de então. Isso é muito importante, né? Porque colocar em prática uma ação, fazer acontecer uma ação, diz respeito a entender que se pretende mudar alguma coisa. E outra regrinha importante de ser identificada é a própria viabilidade. Dá para fazer o negócio? Temos orçamento para isso? Não se tem orçamento para isso? Então, viabilidade ela é crucial. E ela é crucial no mundo das empresas e também no cenário da esfera pública. Precisa ter recurso e isso deve, de fato, ter uma relevância considerável. Minha aluna, meu aluno, se a gente está falando de planejamento estratégico, a gente precisa entender exatamente o que é estratégia. Então, a partir de agora, a gente vai caminhar exatamente para entender um pouquinho do que é estratégia. Então, estou mudando aqui o nosso slide.
Então, o que que é estratégia, pessoal? Acompanhe com o professor. É um conjunto de ações e comportamentos que são usados para qual situação? Atingir um determinado objetivo. E qual que é o horizonte de atuação, então, desta situação em que permite ter ações e comportamentos que são usados para atingir objetivos? Diz respeito ao quê? Ao longo prazo. Então, isso nós já deixamos esclarecidos quando a gente enalteceu as diferenças entre os três níveis. Outra característica também, pessoal, no que se diz respeito ao escopo, ou seja, tem efeito sobre toda a empresa. Para a gente, dentro do cenário da esfera pública, a gente tem as características do PPA, das quais eu já falei para vocês, do planejamento plurianual, que nós temos uma situação para toda, obviamente, a gestão pública. E é claro, pessoal, para que nós tenhamos exatamente sucesso e êxito no que se diz respeito à estratégia, a gente precisa pensar nisso aqui, ó. Tem que ter disciplina. E essa disciplina diz respeito a quê? A mudar a atitude, ou seja, pensar como empreendedor. Então, a empresa, dentro de uma empresa, precisa se pensar como dono da empresa, precisa se pensar como gestor, precisa se pensar exatamente em que você está trazendo oportunidades. Então, isso é pensar como empreendedor. Agora, o que a gente enxerga também do planejamento estratégico, pessoal, e que a gente está vendo exatamente é a estratégia na sua essência, né? Não pode ser muito operacional, ele tem que ser exatamente estratégico. Então, de fato, a gente enxerga que aqui a gente tem um efeito muito grande quando a gente fala de características hierárquicas. E a gente está exatamente trazendo um pensamento sobre o futuro da empresa, o futuro então daquela cidade. Nesta analogia que a gente está fazendo, ou seja, nesta comparação entre o mundo empresarial e também as plataformas governamentais, pessoal, vamos pensar o seguinte aqui, alguns exemplos de estratégia que a gente consegue enxergar. Por exemplo, fidelização de clientes é uma estratégia. É uma estratégia que pode ser de longo prazo, traçada, obviamente, num nível de planejamento estratégico, para que de fato você tenha cada vez mais clientes satisfeitos. Outra situação, lançamento de novos produtos. Então a gente vai ter pensando nos produtos que vão dar suporte, que vão atender às necessidades e os desejos dos consumidores. Mas trazendo para a esfera pública, a gente está falando de uma estratégia que diz respeito a serviços. Então, ou seja, né, o consumidor, que é o cidadão, ele tem um encontro com os serviços que são prestados pela administração pública, né? Outro tipo de estratégia, aí caminhando para o mundo empresarial, parcerias com lojistas, terceirização de mão de obra, isso é muito comum hoje, tanto na esfera empresarial quanto também no âmbito público. Então, isso diz respeito a estratégias que são elencadas dentro de um planejamento estratégico. Por exemplo, no mundo das empresas, dar amostra grátis para futuros clientes e estes clientes então retornarem. Então eu apresento para vocês alguns exemplos de estratégias e que reforçam exatamente aquele conjunto de ações que há pouco eu acabei de falar para vocês e que estão contidas então dentro deste planejamento denominado planejamento estratégico. Então, pessoal, a junção daquele objetivo, a junção daquilo que nós falamos de estratégia, vai culminar exatamente neste entendimento do que é um planejamento estratégico. Então, acompanhe aqui com o professor nesta seta, em que nós temos algumas bolinhas verdes aqui. Então, a gente acompanha e a gente verifica o seguinte: o planejamento estratégico ele é um processo. Então é muito importante exatamente isso, e processos são exatamente fases contidas dentro do planejamento e que são muito importantes para alcançar estes objetivos. Outra situação também muito importante no planejamento estratégico, né? De se projetar objetivos, esforços e ações, isso a gente vem falando o tempo todo, né?
Tudo isso para construir o futuro da organização através ou por meio de um comportamento proativo e que leve exatamente a uma análise, considerando o ambiente atual e o ambiente futuro. Então, tudo isso aqui está exatamente nisso aqui, ó, pessoal. O foco, o futuro, a proatividade e a análise do ambiente. Então, olha que interessante. Se nós formos pensar, a gente tem um processo para abrir uma determinada creche. Então, o objetivo, o esforço, a gente tem situação de recurso, situação material e situação pessoal. A gente está pensando no futuro daquela determinada comunidade. Por meio de um comportamento proativo da própria comunidade, mas muito mais do que, pessoal, também da própria administração pública em dar respostas aos anseios da coletividade. E é claro, pensando exatamente numa situação que de fato reflita uma análise do ambiente que está inserido no presente e também no futuro. Então, estes conceitos dos quais eu acabei de enaltecer para vocês é o que de fato configura a essência de um planejamento estratégico. Minha aluna, meu aluno, para que nós possamos então resumir nas definições do que a gente acabou de ver falando de planejamento estratégico, a gente permite enxergar as seguintes características. O planejamento estratégico nos permite exatamente definir objetivos, que é o que vocês acompanham com o professor aqui neste primeiro quadrado, depois a definição de estratégias e a criação e a definição de planos. Minha aluna, meu aluno, dentro do que a gente vem traçando destas comparações entre o mundo empresarial e a administração pública, essa conclusão sintetiza exatamente o que eu quis apresentar para vocês no decorrer desta nossa videoaula de hoje. Então acompanhe com o professor. Olha que interessante, como em toda organização, o planejamento governamental ele é imprescindível, ou seja, ele é muito importante para uma boa condução do que, rapaziada? Do que vocês estudam, da gestão pública. Ou seja, a necessidade de saneamento das contas públicas, né, da gente ter o controle dos recursos, coincide com a exigência por parte da população de maior qualidade dos serviços, já que nós estamos cobrando o tempo todo por isso, né? E implica em uma constante reforma da administração, na busca de maior eficiência e resultados. Então, daí a importância de se traçar, de se fazer planejamentos estratégicos junto à administração pública, pessoal. Ou seja, é também uma cobrança nossa como sociedade, é também uma exigência nossa como população. E mediante a estas características se torna imprescindível, se torna importante a condução pela gestão pública de ter exatamente um planejamento governamental que possa dar respostas a estas situações colocadas pela população e que também, minha aluna, meu aluno, possa exatamente apresentar o que de fato esta gestão pública está conduzindo junto à sociedade. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno, eu agradeço a sua participação em ver, em assistir esta videoaula e então continuem os vossos estudos diante das disciplinas propostas para este semestre. Meu muito obrigado e nos vemos na próxima semana utilizando-se então deste mesmo canal. Agradeço, muito obrigado.